Oi gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu quero gravar esse vídeo em relação a como eu passei na OAB, mas eu era um pouco receosa, porque às vezes a minha metodologia de estudo não é a mesma que a sua, aí você troca, vai pela minha e não dá certo, então toma cuidado, que não é porque eu passei dessa forma que você também pode passar, entende? Eu só tô compartilhando com vocês. Eu comentei no Stories sobre esse tema e algumas de vocês via direct mandaram para mim: ah, Má, faz sim esse tema que é legal. Pessoas que vão prestar o OAB daqui a pouco, creio eu, né? E eu resolvi gravar. Então pega o papel e a caneta e vamos anotar. Em 2009 eu terminei o ensino médio e vem aquela pergunta que todo mundo se faz: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu acho assim, uma idade tão nova pra você decidir o que você vai fazer da sua vida, mas não tem jeito, né? Conversando com os meus pais, eu fiquei entre administração e direito, e eu optei pelo direito. Entrei na faculdade, os semestres foram passando e chegou no meu 9º semestre. E eu resolvi prestar a prova da ordem, pra ver realmente como era. Eu não estudei a fundo e por isso eu reprovei nessa primeira vez. Só que a minha metodologia de estudo nessa primeira vez, ela foi totalmente errada. Então você já anota isso pra você não fazer. Eu, inexperiente, eu tive uma brilhante ideia. Falei, bom, todo mundo falava assim pra mim: Marcela, leia a letra da lei. E eu levei realmente ao pé da letra. Falei, bom, eu vou ler todos os códigos. Olha que ideia brilhante. É claro que isso não ia dar certo. A probabilidade de isso dar certo é quase nenhuma. Primeiro que você não vai ter tempo para ler todos os códigos. Segundo que, por exemplo, eu tava no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 20º eu já tava morta. Porque você não grava, você tem que praticar para você gravar. Então, primeira dica, você não precisa ler todos os códigos. Sabe quando pergunta para você no curso de Direito, olha para você e fala assim: nossa, você já leu esse vademecum inteiro? Não, você não vai ler o vademecum inteiro. Não tem como, então não faça isso. Mesmo insistindo, eu lembro que eu li a Constituição Federal, o ECA, o Estatuto de Ética, o Código de Ética, né? O Código Penal e comecei o Código de Processo Penal. É óbvio que não ia dar tempo, né? E aí foi quando eu reprovei. Eu lembro que eu acertei 32 questões nessa primeira vez que eu fiz a OAB, nessa primeira fase, né? Pra você passar, são 40. Fiquei bem chateada, mas falei, não, eu não estudei direito, então dessa vez eu vou seguir certo. Lá fui eu tentar de novo a OAB pela segunda vez. Que eu também cometi erro que vocês não devem cometer. Abraçar o mundo. Não dá pra você abraçar o mundo. Nessa época, o que eu fazia? Eu fazia o cursinho da Damásio aos sábados, se não me engano. É o cursinho que eu indico, que eu fiz, eu paguei, é maravilhoso. Eu fazia o cursinho, eu tava em época de entregar o TCC. Olha que ideia, né? Tava louca. Ainda mais que eu peguei um tema que não era muito difícil de achar doutrina, essas coisas. Então era cursinho, TCC e eu trabalhava em 2 estágios. Eu fazia estágio na parte da manhã no escritório de advocacia e na parte da tarde no fórum, na sala de audiências e no... Ai, caramba, fugiu o nome, no júri. Então, imagina, tudo isso eu ia arrumar tempo aonde? Pois é, e fui prestar o OAB mesmo assim. E eu estudei dessa vez, mas eu acho que era tanta coisa ao mesmo tempo que não tem como. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. E eu lembro que dessa vez eu tirei 37 pontos. Mais uma vez, falei, meu Deus do céu, faltam 3 pra eu passar, como que eu não passei? Aí você fica se cobrando. É a pior parte, não faça isso. Aí a gente sempre fica com aquela coisa, não, mas vai anular 3. Esquece, não fica pensando no que vai anular. Bola pra frente e continua seus estudos, não para. Bom, fui pra minha terceira tentativa da prova da OAB. Ou é tudo ou é nada, eu pensava assim, né? Já tinha entregado o TCC, tava tudo bonitinho, né? Me dediquei ao máximo e foi aí que eu passei. Me dediquei literalmente ao máximo. Eu tirei 48 pontos na primeira fase e 8,5 na segunda fase. Acho que nesse primeiro vídeo eu vou focar mais na primeira fase. Se vocês quiserem, eu faço uma continuação de como eu estudei para a segunda fase. Mas como que eu consegui passar, pelo menos na primeira fase? Eu vou te falar, vou ser muito sincera com você que tá me assistindo. Não ter vida social.
foi isso que eu me anulei. Eu não tinha vida social, eu não via amigo, não via nada. Na época eu tava no começo de namoro com o Bruno e a gente não se via, a gente se via de final de semana e era pouco tempo e eu tinha que estudar. Eu me anulei. É nessa parte que você vai ter que ser forte, porque seus amigos vão cobrar, sua família vão cobrar, todo mundo vai cobrar, mas você tem que pensar no seu foco. O seu foco é passar? Calma, você vai passar. Tem que esperar, tem que passar a tempestade primeiro. Depois vai vir a calmaria. Você tá no meio da tempestade. Foca nela. Depois vai vir sua calmaria, pode ter certeza, porque a minha veio. E qual foi a minha estratégia? Eu larguei um dos estágios que eu tinha, porque já ia vencer o contrato e não ia ter renovação. Porque eu já ia sair da faculdade, né? Então eu resolvi largar. Eu fiquei só com o escritório, que não é o meu escritório, era um outro escritório que eu trabalhava. E aí eu fazia o seguinte, eu ia pro escritório na parte da manhã, trabalhava. Saía do escritório, chegava em casa de tarde, eu estudava, por exemplo, da 1 até as 6h30, que era a hora que eu me arrumava pra ir pra faculdade. Ia pra faculdade. Na faculdade, eu estudava também. Ou seja, eu lembro que teve dias, assim, que quando na faculdade tinha essa possibilidade. Eu estudei, tipo, 12 horas seguidas. Tem gente que fala que não é bom, mas foi assim que eu passei. Mas nos meus estudos, o que eu foquei em si? Os professores da Damásio, eles até falam que não tem como você dar conta de todas as matérias. Isso é fato, a gente já reparou. Então você vai dar conta de algumas matérias específicas, você vai focar nelas por ter um menor conteúdo, porém uma grande incidência. Que são as matérias de ética, trabalho, processo do trabalho, constitucional, direitos humanos, administrativo, tributário e empresarial. Anotou? O que eu fiz? Eu comprei um livro de questões. Nessa primeira fase, esquece doutrina. Esquece, não vale a pena você ler doutrina, tá? Eu vou deixar até o livro, a fotinho do livro de questões aqui do lado pra vocês verem. Eu comprei o livro de questões e nessas matérias que eu falei pra você que você tem que focar, né? Que eu tô dando a dica, não tô mandando, que você tem que focar, eu zerei as questões do livro, né? Não zerei na prova, zerei as questões do livro. Então eu peguei, por exemplo, todas as questões de constitucional, eu fiz todas do livro. Todas as questões de administrativo, todas as questões de tributário, eu zerei o livro. Nas outras matérias que sobram, por exemplo, de processo penal, eu fiz também, é lógico, só que eu não cheguei a zerar, porque aí eu fui e foquei nessas outras matérias, tá? Como que eu fazia em relação ao estudo em si? Por exemplo, eu pegava a questão, lia, né? Fazia a questão. Faz de contar, é a alternativa B. Ok, assinalei a B. Aí eu ia no livrinho, embaixo eles normalmente tem qual é a correta, né? Óbvio, e os artigos de cada uma. Aí eu via se eu acertava. Acertando ou não, eu ia na alternativa A, lia A. E eu falava assim, aí lia na resposta o porquê não era A. E eu ia lá no código, no artigo do código pra ler. Eu comparava o artigo do código com a alternativa A e eu falava, caramba, qual palavrinha aqui que deixa ela errada? Por exemplo, às vezes um não na alternativa muda toda a letra da lei e ela tá errada. Então eu fazia isso alternativa por alternativa. Eu ia no artigo e eu ia na alternativa, comparava. Entendeu? Próxima prova, o que eu resolvi fazer? Falei, bom, desde quando a FGV assumiu a banca da OAB, eu imprimi todas as provas até o ano que eu prestei a minha OAB. Todas. Eu pegava, normalmente, quando eu tinha um pouco mais tempo, que era sábado e domingo, ia fazer um simulado comigo mesma. Eu pegava a prova, marcava o tempo que eles dão, né, pra você fazer a prova, e eu fazia a minha prova. Fazia. E depois corrigia. É lógico que tiveram provas que eu passei no meu simulado e provas que não. E onde eu não passei, eu fui focar, falei, ué, mas o que eu errei, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito válida, ética. Às vezes a gente, logo quando vai prestar a primeira OAB da vida aí, a gente não pensa em ética, mas pensa em ética, porque são muitas questões, é uma matéria pequena e se você gabarita elas, você já tem meio caminho andado. Na minha época, se não me engano, eram 10 questões de ética, ou 8, não lembro muito bem. Mas eu lembro que eu acertei, era um pouco mais da metade, me ajudou bastante. Então foca em ética, menina, foca. Em resumo de tudo isso, foi assim que eu conquistei a minha tão esperada vermelhinha. Coisa mais linda, eu tenho o maior orgulho dela. Mas você que tá passando por essa fase tão difícil, porque é uma fase muito difícil, acho que eu vou deixar a dica mais importante desse vídeo. Tenha calma. Olha a prova, eu olhava para as minhas provas
E eu falava assim, você é só um papel. A partir do momento que eu comecei a encarar a prova da OAB como só um papel, foi que deu certo. Eu colocava muita pressão, a gente coloca muita pressão pensando assim, nossa, mas o que os outros vão pensar? Sempre tem aquela vizinha, aquela tia, né, que pergunta, nossa, mas você não passou na OAB ainda? Nossa, são 5 anos de faculdade e você não conseguiu passar? Vou dizer uma coisa pra você, a OAB não mede o profissional que você vai ser. Uma realidade, isso é fato. Quando um cliente vai fechar um contrato com você, vocês vão passar por essa parte também, que eu acho que é mais difícil com a OAB, é conquistar clientes. Ele não vai chegar em você e vai falar assim, olha, antes de eu fechar o contrato, eu quero saber se você reprovou na OAB, se você estudou e quanto você acertou. Ninguém vai fazer isso. O cliente ele vai te procurar para você solucionar o problema dele. E é aí que você tem que mostrar que você é um bom profissional. Não é na prova da OAB que você vai mostrar que é um bom profissional. É a vida vai te ensinar a ser um, tá? Então calma, tudo vai dar certo. Eu gravei esse vídeo com muito carinho pra vocês, espero que tenham gostado. Acalmem esse coraçãozinho abesístico aí, ou abesístico. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!